que é essa fala do Dr. Marcelo Neves, assim como a fala do Gilberto Carvalho e depois a fala que vem na sequência do Dr. Cristiano Zanin, sejam absorvidas por nós todos, para que nós todos possamos ter essas ideias todas, ter a clareza desses argumentos para poder sermos os multiplicadores dessas informações. Por isso que essas falas, essa noite, desse ato de lançamento desse manifesto, é muito importante. Eu gostaria agora de enunciar algumas presenças. Primeiramente, o senhor Carlos Alves, da Articulação Brasileira de Gays, Arte Gay. Também do senhor Paulo Camoto, presidente do Instituto Lula. E também gostaríamos de registrar a presença dos seguintes parlamentares. Marco Maia, PT Rio Grande do Sul. Valmir Presidelli, PT de São Paulo. Newton Tatu, PT São Paulo. Zé Geraldo, PT do Pará. José Guimarães, PT Ceará. Carlos Zaratini, PT de São Paulo. Enio Verri, PT Paraná. Maria do Rosário, PT do Rio Grande do Sul. Reginaldo Lopes, PT Minas Gerais. Paulo Teixeira, PT de São Paulo. Afonso Florense, PT Bahia. Luziane Lins, PT de Ceará. José Mentor, PT São Paulo. Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. Fátima Bezerra, PT Rio Grande do Norte. José Pimentel, PT do Ceará. Paulo Rocha, PT Pará. Humberto Costa, PT de Pernambuco. Emídio Souza, presidente estadual do PT. Cristiano Silveira, deputado estadual de Minas. Caetano, deputado federal, PT Bahia. Nós vamos dar continuidade da relação de alguns dos nomes dos apoiadores desse manifesto. Gilberto Leal, executiva da CONEM. Gregório Duvivier, ator e escritor. Guilherme Boulos, MTST. Gustavo Parra de Andrade, economista em Oslo, Noruega. Heloísa Starling, historiadora da UFMG. Isabel Noronha, Bebel, presidenta da POSP. Jesse de Souza, professora titular da UF Federal, ex-presidente do IPEA. Joana Maranhão, nadadora e medalhista olímpica. João Pedro Stelli, do MST. Johnny Massaro, ator. Jorge Maltner, músico. José Augusto Fontoura Costa, professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP. José Francisco Siqueira Neto, advogado da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. José Roberto Batóquio, advogado, ex-presidente da OAB e ex-deputado federal. José Trajano, jornalista. Juarez Cirino dos Santos, professor de Direito Penal. Juvânia Moreira Leite, presidenta do Sindicato dos Bancários. Ladislau Dalbor, professor titular PUC São Paulo. Laerte Coutinho, ilustrador. Laís Bodansky, cineasta. Laura Capriglione, jornalista. Laura Carvalho, economista USP. Leci Brandão, deputada, cantora e compositora. Lélia Guanique Salgado, editora e designer. Leonardo Boff, teólogo e frei. Luiz Carlos Bresser Pereira, economista, professor emérito da Fundação Getúlio Vargas. Luiz Felipe Alencastro, professor emérito de História da Universidade de Paris, Sorbonne. Luiz Fernando Massoneto, ex-secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de São Paulo. Luiz Gonzaga Beluso, economista. Luiz Lênio Streck, advogado, professor titular da Unicinos e Unesa. Dando continuidade, então, aos esclarecimentos que são feitos essa noite, que é muito importante que esse manifesto seja entendido, e para nos ajudar nisso agora, nós vamos chamar, para esclarecer o labirinto de acusações contra o nosso ex-presidente Lula, o doutor Cristiano Zanin. Tá bom.
Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui essa noite para poder falar um pouco da nossa luta jurídica que nós temos travado, especialmente desde o mês de março deste ano, quando o ex-presidente Lula foi submetido a uma condução coercitiva ilegal pelo juiz Sérgio Moro. Eu gostaria de dizer, inicialmente, que todas as violações que nós já ouvimos aqui nesta noite, que foram praticadas contra o ex-presidente Lula, tanto aquelas que constam no manifesto lido há pouco, como aquelas citadas pelo Marcelo Neves, foram objeto de representações e denúncias formais por nós feitas. No entanto, essas denúncias não andaram. Até hoje, nós não temos notícia de que um único ato de apuração tenha ocorrido em relação às violações praticadas contra o ex-presidente Lula. O que importa são as acusações que são feitas contra ele. São as suspeitas que são indevidamente colocadas contra o ex-presidente Lula. Sempre suspeitas e acusações sem prova, sem materialidade. Eu gostaria de fazer um registro para vocês, um exemplo, trazer um exemplo de como é feito esse processo acusatório contra o ex-presidente Lula. Nesta semana, na última terça-feira, nós tivemos uma audiência pública em Brasília, referente a um processo no qual o ex-presidente Lula é acusado de obstrução à justiça, a partir de uma delação premiada feita pelo ex-senador Delcídio do Amaral. O ex-senador acusou o ex-presidente Lula de ter tentado influenciar a delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo. Pois bem, nesta audiência foram ouvidas 5 testemunhas. Todas elas foram unânimes em dizer que jamais houve esta tentativa de obstrução à justiça. Então vejam que o presidente Lula ficou praticamente um ano sendo acusado de um ato de obstrução, até que a pessoa que fez a delação foi a juízo dizer: jamais houve este ato. Então, este é um exemplo clássico de acusação sem prova, acusação frívola, e é o exemplo de acusação que nós temos nesse processo todo contra o ex-presidente Lula. E não são apenas os agentes do Estado, há também o envolvimento claro de uma parte da imprensa. Nesse exemplo que eu citei agora da audiência, no momento da audiência, a imprensa retratou corretamente, disse que as testemunhas isentaram o ex-presidente de qualquer ato ilícito. Só que logo depois, quando essa notícia chegou à redação de alguns jornais e revistas, ela logo mudou, passou a ser outra história. Aquilo que inocentava o ex-presidente com base em testemunhos já se transformou numa nova acusação. E assim é feito, esse é o modelo. Por que isso acontece? Porque o que está em marcha é um processo de manipulação dos fatos para forjar acusações frívolas, sem materialidade, com o único objetivo de promover uma perseguição contra o ex-presidente Lula, usando mecanismos jurídicos. Eu falo agora de mais um exemplo desse tipo de acusação sem materialidade. Cito a questão do famoso triplex, o triplex que imputam ao ex-presidente. Por que é que não é do ex-presidente Lula aquele apartamento? Porque ele não comprou. Ele foi ver, não teve interesse e não comprou. Aquele apartamento não pertence a ele, ele nunca esteve, nunca passou uma noite, nunca passou um dia. No entanto, há uma ação penal aberta com uma acusação sem prova, sem materialidade, que nós respondemos no processo. Só que perante a imprensa, aquela resposta jurídica não é divulgada. Ao contrário, é como se ela não existisse. Há uma outra acusação de propriedade de um sítio em Atibaia. No entanto, os reais proprietários já demonstraram
aos agentes públicos que eles compraram com recursos próprios, que eles mantêm a propriedade com recursos próprios, que eles frequentam a propriedade, mas isso também não vale. O que vale é manter a acusação contra o ex-presidente. Há outros exemplos, como já foi dito aqui, palestras que o ex-presidente fez e que são colocadas sob suspeição, mesmo que elas estejam devidamente documentadas. Tudo isso mostra com toda clareza um processo, como eu disse, de perseguição. Nós estivemos nos Estados Unidos recentemente, conversando com principais professores da Universidade de Harvard, para que eles pudessem também nos dar uma orientação sobre o fenômeno que está acontecendo aqui no Brasil. E eles disseram claramente que este fenômeno é o uso das leis e dos procedimentos jurídicos como forma de perseguição política. E lá eles têm um nome, inclusive, para dar a esse tipo de comportamento. Esse nome chama-se lawfare. É uma palavra em língua inglesa que representa esse tipo de comportamento de agentes públicos. Esse tipo de comportamento é bastante estudado, inclusive, na Universidade de Harvard. Um professor de Harvard, inclusive, deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo na semana passada, registrando toda essa situação. O fato é que nós temos efetivamente manejado todos os recursos e instrumentos jurídicos dentro do nosso país para poder afastar essas acusações frívolas, essas acusações sem prova. No entanto, temos encontrado uma resistência indevida a esses procedimentos. Nem mesmo o direito de produzir prova. Vejam, nós pedimos prova pericial para mostrar que nenhum recurso ilícito foi destinado ao ex-presidente Lula. Nem mesmo esta prova pericial nós tivemos o direito reconhecido, o direito de fazer. Estamos disputando, mas é mais uma demonstração de que a verdade não importa. O que importa é manter uma acusação frívola, uma acusação sem materialidade contra o ex-presidente Lula. Por isso também que nós fomos à ONU. O ex-presidente Lula abriu o caminho para todo cidadão brasileiro que tiver violados os seus direitos fundamentais, possa fazer um comunicado ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, para que a ONU possa ajudar a corrigir esses erros, a restabelecer as garantias fundamentais. Há uma série de mentiras que são plantadas todos os dias na imprensa para tentar prejudicar o andamento jurídico dos processos. Por exemplo, diz que o ex-presidente estaria buscando asilo. Essa é uma bobagem, uma mentira. Isto é uma prática, uma tática de lawfare. Diz que ele estaria se vitimizando, quando na verdade está se defendendo, está fazendo o legítimo exercício do direito de defesa. Isso também é lawfare e não pode ser admitido. Diante de toda essa situação, além das defesas jurídicas sólidas que eu, juntamente com os meus colegas advogados, temos apresentado nos processos, é fundamental que nós possamos divulgar a verdade, porque é através dessa divulgação da verdade e da luta pelos direitos que nós vamos fazer com que o Estado democrático de direito venha a prevalecer no nosso país. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Cristiano Zanin, pelos esclarecimentos. Quanto mais a gente souber, mais argumentos teremos para contestar tanta mentira que está sendo jogada por aí. Eu gostaria de avisar vocês que esse ato está sendo transmitido pela TV dos Trabalhadores, pela TVT. E queria registrar também a presença aqui nessa noite, na plateia, Dona Marisa Letícia Lula da Silva.
Dando sequência aqui à nossa lista de presentes, a gente quer também anunciar o nome do jornalista Luiz Nassif e do economista Jorge Matoso. E dando sequência ao nome das pessoas, de algumas das pessoas que já assinaram o manifesto, o próprio Luiz Nassif, que acabamos de registrar a presença. Maeve Jenkins, atriz. Magda Barros Biavaski, desembargadora do TRT4. Mano Brown, músico. Manuel Volkmer de Castilho, juiz federal da 4ª Região. Marcelo Barroso, teólogo bíblico. Marcelo Neves, professor titular de Direito Público da UNB. Márcia Tiburi, filósofa e escritora. Márcio Poschmann, economista. Marco Ackermann, professor titular da Faculdade de Saúde Pública da USP. Margarida Genevois, socióloga. Maria Amália Adib Anderi, reitora eleita da PUC. Maria Casadeval, atriz. Maria Isabel de Azevedo Noronha, presidenta do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Maria